Olá, olá, gente! Chegamos a mais um episódio incrível do Podfestas, o podcast, o único podcast do Rio Grande do Sul de eventos, a gente pode falar assim, né? Porque até agora, acho que com mais de 100 episódios, né, Adri? Só nós. Só nós. Então, eu sou a Cris Caleiro, celebrante de casamentos, mentora de negócios, palestrante. Com muita alegria, vou conduzir esse episódio. E esse episódio estão com duas mulheres, além de lindas, bonitonas, elas têm muito conhecimento num assunto que qualquer área de profissional de eventos que esteja aí assistindo, ouvindo agora, precisa do trabalho dessas mulheres. Por quê? Porque é uma proteção da sua empresa. Logo mais eu falo. Mas eu estou aqui com a Adri Umes, que é a minha co-host, minha sócia. Seja bem-vinda. Obrigada, vamos fazer mais um episódio lindo. Mais um episódio lindo. E sobre esse tema, a Adri é aquela organizadora que nem ela diz, chata, sou chata com esse assunto. Vocês já vão saber o que é. Quem me conhece já sabe o que deve ser agora. Verdade. Então, assim, gente, estamos muito felizes. Mais um episódio, mais grandes profissionais trazendo aqui. E o Podfestas é isso, né? Trazer conhecimento, compartilhar com vocês formas, tanto inspiração de profissionais, mas também trazer profissionais que possam ajudar você na sua carreira, no seu negócio, para que você realmente possa aí ter um desenvolvimento muito melhor, ter melhores resultados e evitar muitas coisas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, que o título desse episódio é o jurídico que protege o seu negócio de eventos. Viu? Eu falei que é algo que todo mundo precisa. Por quê? Porque ainda a gente tem um negócio muito informal, né? Um mercado muito informal. Não, e Cris, tem outra coisa, tu falou dos profissionais, mas o cliente final também precisa. Se atentar a isso, não é só ao que ele está contratando, ou melhor, exigir os contratos, né? Exatamente. Nós vamos falar sobre isso. Então, eu tô aqui com duas maravilhosas, que são duas advogadas e especialistas, né, e aí em jurídico empresarial para eventos. Tô aqui com a Carla Machado, seja bem-vinda, Carla. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, uma honra. Ai, que bom. E a Juliana Pinheiro Machado Bernardi, que é também advogada, seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu vou falar um pouquinho o que é a empresa, né, que é a KSPM, Advogadas Associadas, para vocês terem uma ideia aí do que vocês estão falando com algo que realmente duas pessoas de peso, uma empresa de peso no Rio Grande do Sul para ajudar vocês. Então, assim, da vivência em grandes empresas, nasceu a KSPM Advogadas Associadas, um escritório que alia tradição, técnica e inovação para atender empresas de diferentes portes e segmentos. Durante mais de 30 anos, a KSPM se consolidou e construiu uma reputação de confiança, solidez e excelência, sempre com um olhar atento às necessidades de seus clientes. Em 2024, a sociedade ganhou novo fôlego, com a chegada da Juliana como sócia, que é filha da Carla. Mãe e filha, agora atuando juntas, mantêm uma visão atualizada e estratégica para lidar com os desafios das relações de trabalho moderno, especialmente em temas sensíveis, como contratações de freelancers, trabalhadores avulsos e prevenção de reclamatórias trabalhistas. Hoje, a KSPM une experiência e inovação, oferecendo soluções jurídicas personalizadas para proteger empresários e profissionais liberais, sempre com a missão de antecipar riscos e gerar segurança jurídica. Gurias, olha, parabéns. Precisamos muito de vocês. Aliás, eu também, como celebrante, preciso de vocês. Então, assim, Carla, mais de 30 anos atuando na KSPM. A Juliana foi para a barriga, começou já a saber tudo ali. E como é que foi se tornar, assim, essa referência em direito trabalhista empresarial? Assim, como é que tu viu essa oportunidade? Eu costumo dizer que eu tenho uma advocacia raiz. Eu comecei com uma máquina de escrever manual, ainda sou do tempo do telefone fixo, e eu sempre me chamei de KSPM, uma mulher de um exército de uma mulher só. Então, eu trabalhava sozinha, né? Saí do corporativo para criar o escritório, para criar a KSPM, e a KSPM cresceu, onde eu aprendi que o jurídico tem que se unir ao negócio. Não adianta apenas as empresas tocarem o seu negócio se não tiverem preventivamente um jurídico que os defenda, os proteja e os previna dos problemas. E como as empresas
hoje, assim, eu acho que também, tu disse que é do tempo do telefone fixo, né? Da lista telefônica. Isso, do analógico. Eu sei porque analógico. somos também, Somos. sou dessa época. Mas a gente tem 30 anos, são 3 décadas, né? Isso. Tu deve ver que, ainda assim, as empresas talvez não dão tanto valor para a área jurídica como deveriam, além de, assim, de os anos passarem e a informação, né? Porque há 30 anos atrás a gente não tinha tanto conhecimento como a gente tem hoje com a internet, né? Hoje, muito mais. Então, acredito que para ti seja... Tu, às vezes esquece, mas ainda não aprendem sobre isso. Não, a questão é que as pessoas consultam muito o Dr. Google, né? Ou então o Dr. ChatGPT. E a advocacia não é só isso, né? A advocacia é aquele aprendizado que tu tem. Eu digo que com esses 30 anos, a nossa tradição, o conhecimento, o humano, conhecer o cliente, ver o que deu certo e o que deu errado para poder aplicar hoje. Aí sim, usando a tecnologia, o digital e tudo mais que a gente tem aí a nosso favor, né? Uhum. E aí, assim, entrou a Juliana, tua filha, né? Talvez tenha inspirado muito ela. E aí, vocês uniram aí a tradição, como tu disse, né? Tu é a advogada raiz, com a inovação, né? A geração aí do digital. Exatamente. Como é que foi isso? Fala pra gente. É a analógica com o digital. A legítima fusão. E foi assim, são 2 gerações, mas uma única alma. A gente se complementa. O que eu aprendi, né, o meu aprendizado nesses 30 anos, nessa humanização de relações entre o cliente e o advogado, com o digital e com a agilidade e com essa geração, eu digo, já nasce com o celular na mão, né? Uhum. Já nasceu com chip. Já nasce com o dedinho no touchscreen. Assim. Já nasceu com chip. Então, nesta parte, ela me auxiliou muito e aliando essas 2 coisas, né? A tecnologia com a nossa tradição, com o humanismo, a gente conseguiu fazer uma advocacia humanizada. Ai, que lindo. E, Juliana, assim, tu advogada também, né, dessa era digital, né, nova. O que para ti foi... existe algum desafio, assim, que tu ainda pega que... tem coisa que precisa inovar, precisou trazer. Como é que tu vê isso hoje? Então, a experiência da minha mãe é a alma do negócio, né? Eu digo que eu advogo há 27 anos e eu tenho 27 anos, então... desde a barriga da minha mãe, eu acompanhava as audiências. Quando eu era criança, eu gostava de me vestir de advogada. E foi um sonho realizado entrar na KSPM, né? Já faz mais ou menos 1 ano que eu entrei no escritório. E eu fui aprimorando algumas coisas, mas a experiência da minha mãe, aliado com algumas experiências que eu tenho no mundo digital, seja documentos assinados digitalmente, coisas assim, eu ajudei, eu facilitei um pouco o processo, mas a experiência dela é a alma do escritório. Ai, que lindo! E me conta, assim, gurias, como é que foi? Porque, assim, ó, é algo inovador, assim, ter uma empresa jurídica especialista em eventos, né? Como é que foi essa coisa de olhar para o setor de eventos, assim? Vocês tiveram, óbvio, deviam ter tido alguma demanda e vocês começaram a emergir nesse mercado para entender como é que foi. Como é que foi? Isso iniciou quando eu resolvi fazer a festa de 15 anos da Juliana. Então, eu tive que entrar nesse mundo, né, de eventos, esse mundo mágico dos eventos, né, de realizar sonhos. Então, eu tive que contratar muitas pessoas, né, desde decoradora, cerimonialista, DJ, som, luz, decoração, foto, filmagem. São muitos fornecedores, são muitos contratos. E ali eu já comecei a perceber a carência que esse setor tem. Então, depois disso, porque foi através de uma amiga de infância, ela mesma me disse, olha, eu atuo nesse ramo há anos e realmente é um setor muito carente. E aí nós começamos a estudar e nos aprofundar melhor neste segmento e estamos aí para ajudar o pessoal das festas. Não, e é muito bem-vindo, porque, assim, você sabe, o setor de eventos realmente é algo... peculiar, assim, né? Porque, por exemplo, vocês têm uma empresa de eventos que é uma pessoa só, né? Então, digamos, 1, 2 pessoas, né? Sócios. Mas aí, no final de semana, aquela empresa se transforma em 15 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas. Por quê? Porque precisa contratar terceirizados, precisa terceirizar para poder fazer a entrega. Sim. E é isso a gente chama, né, dos freelancers, das parcerias
que faz... E é onde eu digo que mora o perigo, porque como é muito rápido, vocês precisam contratar as pessoas de eventos com uma rapidez. Eu sou contratada e tenho que ter esse X de staff, de pessoas para fazer o evento dar certo. E aí o jurídico fica em segundo plano, porque a correria não deixa pensar, vou consultar meu advogado, vou consultar minha advogada, vou ver o que eu devo fazer para me proteger, porque às vezes o evento sai maravilhoso, mas depois desse evento tu pode ter uma consequência que vai te tomar mais do que tu ganhou com o evento numa condenação judicial. Sim. Porque se tu contrata uma pessoa freelancer e trata como empregado, logo ele vai entrar com uma reclamatória trabalhista. E se ele entra com uma reclamatória trabalhista, se tu não tiver provas, se tu não tiver contrato bem elaborado, se tu não tiver documentado tudo isso, certamente o juiz vai dar causa favorável a essa pessoa. E aí tu vai gastar todo o dinheiro que tu ganhou no evento para pagar essa condenação. Então, eu digo que não adianta procurar o advogado depois do problema, querer apagar um incêndio com um copo d'água. Sim. Né? Então, vamos prevenir. Atenção, pessoal, vamos prevenir. É isso que eu ia dizer. Eu acho que a prevenção, o negócio de vocês é mais na prevenção. Mas eu queria que tu desse um exemplo, sem citar nomes, claro, a gente não pode, mas de um caso que pode acontecer isso. Claro que a gente, como organizadora, sabe disso. Sei lá, empresa de som tem lá os equipamentos e deve ter 2 ou 3 funcionários fixos que são quem faz a manutenção do equipamento durante a semana, coisa. Mas no fim de semana atende 5 eventos ao mesmo tempo. É óbvio que aquelas 2, 3 funcionários não dão conta disso. Tem que chamar os freela, né? E aí acontece... Aí eu queria que tu desse um exemplo disso, assim. O que pode acontecer aí? Quando a pessoa precisa chamar um freela, ela tem que entender que freela é freela e empregado é empregado. Então, o tratamento é diferente. Isso que eu queria que tu falasse. O tratamento é diferente. Aquela pessoa tem autonomia? Sim, ele está sendo contratado para um evento X, ele não é meu empregado. Tu pode dar as determinações daquele evento. Eu preciso que tu faça isso, isso, isso. Tu monte e desmonte isso aqui. Tu precisa fazer isso em X tempo, mas tu não pode dizer para ele, por exemplo, tu vai ter que trabalhar das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 6h30, o teu intervalo é de 1 hora, porque daí tu já está dando um contorno de relação trabalhista CLT. Olha. E, na verdade, também, eu acho que muitas vezes, quando as empresas têm contratos feitos e por estar escrito freela, a pessoa acha que, tá tudo bem, né? Mas, na verdade, no direito do trabalho, a gente tem um princípio que ele se chama primazia da realidade. Ou seja, ok, é importantíssimo ter um contrato, né? Para que tu saiba as regras e a pessoa que tu contratou também, independente de ser freelancer ou qual for o tipo de prestação de serviços, né? Mas a realidade é o que pesa. O que acontece? Hoje em dia eu posso ter um contrato de freelancer, só que se eu não tratar ele como freelancer, ele vai me processar. E ele vai ganhar. Por quê? Porque ele vai mostrar, por exemplo, que ele tinha subordinação, que eu dava ordens para ele. Não gerenciava o trabalho dele, mas dava ordens para ele. Dar ordens, receber ordens, significa que tu é um empregado. Aí tu tem que trabalhar, por exemplo, mais de 3 vezes na semana, com horário fixo. Isso são pontos que vai te levando a uma relação de emprego. Por mais que não seja propriamente dita num contrato, depois a pessoa consegue comprovar, olha, eu tinha subordinação, tinha pessoalidade, ou seja, era eu que tinha que ir lá prestar os serviços. Então, são 4 requisitos, né? Onerosidade, pessoalidade, não eventualidade e subordinação. Se preenche esses 4 requisitos sem faltar nenhum, a pessoa pode entrar com um processo trabalhista, comprova o vínculo, e aí o que acontece? Tem que pagar 13º, férias. Por isso que a gente sempre diz, a prevenção, a contratação de uma consultoria jurídica é de extrema importância, porque o que tu paga hoje para consultoria jurídica vai te poupar milhões no futuro, porque a pessoa pode cobrar 5 anos para trás, né? E se a pessoa cobra 5 anos para trás? Aí é férias, é 13º, é multa. E é por isso que a gente diz, vira um processo de milhões fácil. Sim. E as pessoas não entendem isso, não abrem o olho para isso. Né? Do que tu falou ali, só para... isso quando
a pessoa que contratou faz um contrato pro freelancer. Porque quando tu falando, eu fiquei pensando... Tu não pensou nisso? Eu fiquei pensando, gente... A maioria não deve fazer o contrato. O freelancer vem na hora, é boca a boca. É no máximo ali, passar 2, 3 coisas no WhatsApp. E porque tu falou assim, o contrato do freelancer. Eu disse, gente... E também tem que ser um contrato bem feito e não um contrato que se tire genérico da internet. Não, também, mas é importante fixar... Se o contrato é frágil, o pós-evento vira um pesadelo, né? Não, também, mas é importante frisar que tem que ter um contrato para o freelancer. A importância do contrato. E o boca a boca é ruim, assim, né? Porque depois fica, tu me falou isso, eu disse isso. E acaba que, depois da reforma trabalhista, a gente viu mais ainda, acontece essa proteção do empregado, porque ele é a parte mais fraca, digamos assim, né? Ele está negociando com uma empresa, então daí a Justiça do Trabalho diz, não, mas espera aí um pouquinho, como é que ele ia ter conhecimento de que ele precisava fazer um contrato? É responsabilidade da empresa. Tá, e eu tenho uma pergunta, digamos que o freelancer nunca trabalhou para tal empresa ali, é a primeira vez que está chamando, e aí ele trabalhou ali, sei lá, uma diária de 8 horas. Ele também corre o risco, se ele chamou uma vez só essa pessoa, ou quando ele chama mais vezes essa pessoa, acaba geralmente se tornando algo oneroso, perigoso. Que nem a Carla falou aí que mora o perigo. Pode responder. Eu acho que, eu entendo, na verdade, que o perigo mora quando tu chama mais de 2 vezes na semana, né? Porque... É que nem a diferença de empregada doméstica e uma diarista, né? O que acontece? Muitas vezes a pessoa foi contratada como empregada doméstica, como diarista, trabalha 3 vezes na semana e acaba sendo reconhecido o vínculo como empregada doméstica. Então, a gente sempre diz, a não eventualidade, que é um dos requisitos para a relação de emprego, ela é quando... Mais de 2 vezes na semana a justiça costuma dar, se preenche os outros requisitos, sem dúvida, né? Então, a gente sempre orienta as empresas que a gente presta consultoria em eventos de ter sempre várias pessoas, né? Fazer um rodízio cadastro, entre esses freelas, né? Porque não é 2 vezes, mais de 2 vezes em um mês. A gente está falando, às vezes, de anos, né, gente? Porque daí aquele freela é bom, eu voltei a contratar aquele freela, e quanto tempo ele já está comigo? 3 anos. Sim, aí toda semana pega ele, toda semana pega o mesmo. Não adianta 2 vezes aqui, 2 vezes ali, por 10 anos. Então, já é um empregado, né? Sim. E agora me vem uma outra coisa. Esses dias eu fui fazer a unha no salão de beleza, e eu falei pra menina assim, por que tu não utiliza o uniforme? Por que vocês não estão usando mais uniforme? Aí ela me disse, não, a gente agora tem que usar roupinha preta, porque a gente não pode usar nada no nome para não caracterizar que nós somos empregados, somos, né, por causa das leis trabalhistas. Sim, certo, elas eram freelancer, ganhavam... Não, é que salão de beleza, elas trabalham por autônomo, alugam cadeira e tal, né? Sim. E aí agora me veio isso. Exatamente. O freelancer que usa lá a camiseta, estou lá montando com a camiseta com o logo da empresa. Isso também é perigoso? Isso também é... É um conjunto de fatores, né? Sim, não só é uma coisa só. Essa camiseta, Sim. mas tem essa camiseta, mais o todo dia, mais a ordem que ele recebe, mais o horário que ele tem que fazer, mais o descanso que ele não pode ter. Vamos lá que tem que ir fazer hora extra e trabalhar no sábado e no domingo para montar e desmontar. Então, é um conjunto de coisas. Então, são indícios de provas. Esse é um indício. Por que eu estou vestindo a camiseta dessa empresa se eu sou um freela? Se eu sou autônomo, se eu sou prestador de serviço, eu tenho que vestir a minha camiseta. Fulano de tal, montagem e desmontagem. Sei lá, staff. Staff que seja. Mas não colocar o nome da empresa para a qual eu fui contratado. Mas coloca ou não coloca? Não coloca. Não coloca. Não coloca. Não coloca. Eita! Eu disse que todo mundo ia precisar. Porque a gente gosta, né? Quem não gosta de ver seu logotipo, a sua empresa e fazer, até para identificar num clube, no local que foi alugado, né? Para fazer a locação da festa. É seguro, aquela pessoa está entrando, eu sei que é daquela equipe ali. Ok, mas e aí a pessoa e a empresa que contratou, como é que fica?
Então, tem que cuidar desses detalhes. Não, e até para assessora, cerimonialista é fundamental, né? Às vezes tá lá, imagina, às vezes num evento tem o quê? 100 pessoas trabalhando, né, Adri? Dependendo, imagina. Aí tu vai lá, tá cheio de staff escrito. Pra quem que eu vou falar? Sim, às vezes tem 5, 6 equipes de 6, 7 funcionários, cada uma trabalhando, né? Não tem... É difícil. Tem que botar seria staff, muito... som, staff... alguma luz, coisa staff, pra pensar. Pra pensar isso. Né? E o que mais gera dor de cabeça nas empresas de eventos e como prevenir isso? A gente já falou aqui várias coisas, mas dentro da tua expertise aí, especialista na área. É tudo isso, gente. É um embolado de coisas, vocês não sabem o quanto e quantas histórias a gente ouve que nos chegam com as suas dores, né? Afirmando que tomou todos os cuidados e que mesmo assim aconteceu X problema. Se tudo tiver claro no contrato, a pessoa não vai ter problema. Uhum. Por exemplo, segurança. Vamos citar um exemplo. Segurança, que eu acho bem importante. Eu contratei um freelancer para colocar as minhas flores suspensas. E daqui a pouco esse rapaz caiu lá de cima. De quem é a responsabilidade? Depende. Primeiro, a gente tem que olhar o contrato para ver se isso consta no contrato. Se constar no contrato, está tudo resolvido. Se for um contrato de prestador de serviço que diga o prestador de serviço se responsabiliza por todo o equipamento de segurança e a usá-lo conforme as leis de segurança do trabalho. A responsabilidade é do prestador. Agora, o prestador está lá em cima. Daqui a pouco ele se distraiu e olhou para o lado. Não é responsabilidade de quem contratou. Ele foi olhar uma moça bonita que passou lá embaixo, foi olhar o som que está passando, que bonito, e desequilibrou e caiu. Então, não é responsabilidade da empresa. Aí vai ser responsabilidade dele mesmo. Também pode ser contratado seguro para esses eventos. Um único seguro para um único dia, para um único evento. E isso também protege as empresas, né? E se a empresa tiver responsabilidade clara, não num contrato, mas aconteceu, ela deu uma escada e um degrau estava solto. O rapaz subiu, tropeçou nesse degrau e caiu. Bom, aí é certo que quem forneceu, porque se tu causa lesão a alguém, tu é obrigado a indenizar. Sim. Então, a gente sempre tem que ver todos os lados, né? Primeiro o contrato, depois de quem foi a culpa, e depois temos um seguro, tudo isso é importante. Então, isso evita dor de cabeça. Uhum. E esses erros, porque hoje, assim, como a Adri falou, né, são muitos profissionais, todo mundo precisa, até o fotógrafo, filmagem, aliás, acho que todos, né, Adri? Todos. Se tu for pensar, todos os serviços. Né? Todo mundo. Tudo. Muito bom falar direito de imagem também. A gente até estava falando disso ali antes. E uma outra coisa que eu ia... Que emenda uma coisa na outra, é tanta coisa para perguntar. Gurias, que, gente, é muita coisa. Vocês também ajudam ou prestam esse serviço para fazer o contrato do fornecedor, do prestador para o cliente final? Tipo, eu como organizadora, vocês dão essa assessoria para fazer o meu contrato com o cliente ou da decoradora com o cliente, enfim, que seja lá? Com certeza. Sim, todos esses contratos que englobam um evento. Ou, se vier um contrato pronto para ti, de um fornecedor, a gente analisa esse contrato. Sim. Isso é importante. Não, porque a gente sabe, que a gente estava falando isso nos bastidores, que, infelizmente, é uma outra insuficiência, esqueci, uma necessidade, né? Uma deficiência no mercado. Tem fornecedor que, às vezes, tu pede contrato... Não vem o contrato. Ou vem uma coisa lá que é um recibo, ou sei lá... Né? Ou já me aconteceu de vir e o fornecedor dizer, tu pode fazer o contrato para mim? Ou pede para o cliente fazer o contrato. Gente, onde já se viu isso? O chat GPT faz bastante, né? Isso. Mas e aí, qual é o risco que tu corre? É gigantesco, né? Não te assegura e não assegura a pessoa que tá... Tu não passa segurança para uma pessoa... Por exemplo, se eu te passo um contrato e daí tu vai passar para o teu cliente... Como é que tu vai dizer que tu trabalha com uma pessoa que tem um contrato de uma folha? Um contrato de uma folha, tu qualifica as partes e acabou. Não, mas acontece, né? Gente. Dá um problema depois. É o nome de quem está contratando, quem contratou, o valor e o serviço.
Muitas vezes Isso é o acontece mínimo, gente. muito seguido de eu pegar contrato que não tem, que só, por exemplo, um caso de uma rescisão ou de um infortúnio, alguma coisa assim, coloca lá só pra ele, só pro prestador, não bota pro lado do cliente. Gente, como é que pode isso? Se deu um temporal no dia, é só tu que tá ressarcido, né? O outro não tem, ou se tu resolve, tu não aparecer, ok, aí o cliente nada. Isso no direito chama contrato com cláusula leonina. Por quê? Porque é só para um lado, o outro fica a descoberto. Isso acontece. E tem que ser da ambas as partes. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio no contrato. Ambas as partes. E aí a gente está falando do cliente, eu, como sou prestadora de serviços para o cliente, eu percebo muitos clientes... não sei se alguns, óbvio, quando vem com cerimonialista, com assessora, contrato bonitinho, porque daí a assessora acaba assumindo, né? Mais isso também, porque imagina quantos contratos elas também têm que coordenar e tudo. Mas eu vejo quando vem um cliente direto, às vezes o cliente quer me pagar sem fazer o contrato. Tipo assim, tá, já vou fazer o Pix. Então, assim, para quem tá assistindo, vai casar, fazer aniversário, mas que não contrato antes. Pede contrato de tudo. Isso. Por isso que eu digo, por isso que no início a Cris me olhou e disse que eu mesmo me digo que eu sou chata. Tem que ter, vai prestar um serviço de 1 hora no evento. Tudo pode acontecer nessa hora. Exatamente, tem que ter um contrato. Não, e é extremamente importante ter um jurídico para analisar, né? Porque às vezes alguém leigo lê o contrato e pensa, tem um contrato, tá aqui certinho, o valor tá certo, o dia tá certo, tá. Mas e se acontece alguma coisa? Se a noiva desiste do casamento, tem que remarcar, mudou a data, aconteceu algum imprevisto, faleceu um parente importante da noiva, tudo pode acontecer. Quinzianista, enfim, né? Não, tudo pode acontecer. E muitas vezes, a gente notou isso muito na pandemia, né? Aconteceu muito rolo, muita coisa enrolada. Aí que viram que os contratos estavam tudo errados. Exatamente, que tinha gente que não fazia contrato errado, porque era bem isso. Aconteceu uma coisa fora do normal. E aí, o que eu faço? Vou ter que prestar um serviço 3 anos depois, com o mesmo valor? Eu quero cancelar e o outro não quer cancelar, né? O que acaba acontecendo? Vai parar no judiciário. Exatamente. E sai muito mais caro. A prevenção sai muito mais cara. Não prevenir sai muito mais caro. O teu prejuízo é muito maior. É isso aí. Então, tenha um assessor. E, normalmente, assim, nós, profissionais de eventos, que eu acho que acredito que a maior das demandas que chegam para vocês é que... Porque existe, assim... O setor de eventos, o mercado de eventos, são muitas empresas, mas cada uma tem a sua peculiaridade, né? Então, assim, a Adri tem as dela, eu tenho as minhas como celebrante, e assim vai indo conforme o segmento. E aí, o que acontece? A gente vai vivenciando e vai vendo tal situação. Isso aqui eu vou colocar no contrato. Só que muitas vezes a gente não pergunta para o jurídico. Isso aconteceu comigo faz 10 dias. Uma noiva atrasou quase 2 horas. E eu fiquei esperando para fazer a cerimônia 2 horas. Num frio, gente, que vocês não têm noção. Eu fiquei com dor de garganta. Depois, no outro dia, eu tinha outro casamento. Então, assim, eu já prejudiquei a minha voz, porque eu fiquei no frio, fiquei aguardando, Então, eu pensei, vou começar a colocar no contrato agora, que o tempo que eu vou ficar esperando é de X tempo. E depois, no caso contrário, vai pagar uma multa. Cobra hora extra. Cobra hora extra. Só que isso não tinha. Aí, comecei a me dar conta de outra coisa também, em relação à mudança de data, que eu também não tinha, mudança de data por tempo. Porque uma noiva pediu para trocar a data e faltavam 35 dias para o casamento. Eu não ia conseguir colocar um outro casamento em 35 dias. Acontece, mas é muito raro de chamar alguém para celebrar o casamento daqui a 2 semanas, ou 3 semanas, ou 4 semanas. Então, eu comecei, não vou começar agora a estipular os prazos. Só que tudo isso... infelizmente, não é advogado que mora dentro de mim, porque ela... Da experiência do dia a dia, né? Das dores, é isso? Das dores do dia a dia. E Mas acho importante vocês falarem sobre isso, porque acho que tu falou bem no início de contratos que vai passando o tempo e a gente vai adaptando ele, né? Exatamente. Que é esse caso das dores que vão surgindo. Sempre que a gente tem uma empresa que nos procura e nos contrata, entrar para dentro da empresa e conhecer a empresa. Vamos fazer uma integração. Eu preciso saber como que tu trata o teu freela, quais os riscos que tem de acidente, se vocês próprias usam equipamento de proteção. Existem X coisas que a gente percebe, eu peço sempre para a pessoa que eu trabalho, para eu ir ver o dia do evento. Eu quero ver a montagem, eu quero ver a decoração, eu quero ver o som chegando, eu quero ver os testes, tudo antes. O advogado é que nem o produtor de um show.
ele tem que chegar antes para poder dar tudo certo no evento, Uhum. né? Para dar tudo certo no show. Uhum. É isso, a gente tem que olhar e tem que entender o negócio da pessoa. Sim, Que importante. legal, né? porque daí vocês fazem um diagnóstico. Sim. As empresas são diferentes, É, como tu diferentes. disse, cada uma é uma, cada uma tem suas peculiaridades, né? Uhum. Então, não pode um contrato servir para todos. Claro, não dá para ser genérico. Não pode. Não pode ser genérico. E aí vocês vão, analisam, fazem tipo um diagnóstico e depois orientam. É um o que que checklist, tem- a gente vai olhando exatamente o que está acontecendo de certo e de errado. E com a assessoria a gente consegue especificar cada contrato, né? Porque, por exemplo, tu vai fazer um casamento na serra. Uhum. Daí a noiva vai levar o maquiador, então o maquiador não é responsabilidade de mim. Tem peculiaridades que tu precisa botar no contrato que talvez no próximo que seja em Porto Alegre tu não precisa. Eu vou ficar, vai ser 2 dias de casamento, porque primeiro tem uma festa pré, eu tenho que estar lá nos 2. Então a gente vai adequando cada contrato para cada realidade de evento, né? Então, essa assessoria jurídica não só para revisar documentos e revisar a empresa como um todo, mas também para tirar dúvidas, né? Pô, Carla, olha só, aconteceu tal problema com o meu freela, o que eu faço? Como é que eu vou agir? Porque hoje em dia, o WhatsApp, conversas de WhatsApp é prova, né? Então, tem muita gente que acaba sendo orientada por advogado e acaba te instigando a responder algo para te comprometer. E aí, na mensagem... Na nem nota. Não, e na mensagem tu não consegue ver qual é o que a pessoa quis dizer, né? Tu não sabe a entonação. Um áudio é um pouco diferente, mas às vezes usa a palavra errada. Meu funcionário. Nossa, tem né? isso. Olha aí. Tem detalhes assim que, então, além de fazer o contrato, a gente orienta que a pessoa siga o que está escrito no contrato. Quando a gente diz, não é para dar ordem. Ordem de serviço é diferente de instrução. Tu fez o projeto, por exemplo, das flores. Olha, eu preciso que tenha 100 rosas nesse painel. Agora, fulano, eu preciso que tu chegue aqui às 9 horas, tu só pode ir embora às 6, tá? Hoje tu não vai almoçar. É diferente, né? A subordinação é completamente diferente da orientação. Tu precisa orientar, a pessoa está te prestando um serviço, ela vai cumprir uma tarefa que tu vai dar. Agora, obedecer regras é eu estipular, vai ser de tal horário a tal horário. Daí a pessoa não tem autonomia, daí já não é fila. É um divisor ali, é um liame muito bem tênue. Eu ia dizer, é uma diferença bem tênue, né? Nossa. Mas eu acho muito interessante esse trabalho de vocês, e principalmente assim por ser da área de eventos, porque realmente é um desafio, porque é um mercado que realmente anda na informalidade há muitos anos, e não é só o evento social, o evento corporativo, acredito também. Sim, que vocês empresas também devem saber. E realmente quando recebe a cartinha lá, a ligação de alguém de algum advogado que vai saber que... a empresa é o tal do estagiário, né? O estagiário está lá para aprender, ele está estudando e ele está aprendendo uma função, uma profissão, e a pessoa já quer usar ele como profissional, né? Sim. Não. E o funcionário. Sim, é um funcionário mais barato. Acabam fazendo isso. Acaba virando isso. Tem problema também. Também tem problema. E quando que vocês acham assim, que as empresas têm que contratar vocês, a consultoria jurídica, antes de acontecer a panela de pressão explodir? Sempre antes, né? Sim. A gente acredita muito na prevenção, porque eu acho que, claro, a gente vai atuar num processo, né? Vocês receberam um processo, vocês vão nos chamar, a gente vai atuar. Agora, pensa comigo, é basicamente... A assessoria jurídica é basicamente tu organizar a casa. Tu tem o contrato, tu tem os pagamentos, tu chamou a pessoa X vezes, tá tudo certo. Não tenho como evitar que a pessoa me processe, né? Paguei o almoço, quando pagarem o almoço, que geralmente pagam para todos, né? Vira a nota fiscal e bota ali, evento tal, estavam fulano, porque eles adoram dizer que não recebiam o almoço, então tem que pagar o almoço. E daí, nossa, mas a gente estava no clube tal e eles comeram aquele buffet maravilhoso e agora está dizendo que não almoçou. Tira uma foto. Tira uma foto, hora do almoço. Olha, Adri. Almoço, pessoal. É importante. Jesus, tô aqui. Tinha que ter trazido um lápis e papel aqui para anotar tudo. Porque, claro, a gente sempre diz, né? A assessoria jurídica, ela não vai te dar a garantia de que não vão existir processos. Sim. Mas vai te dar uma
certeza, né, se tu tá bem assessorado, de que a pessoa vai entrar e ela não vai conseguir aquilo que ela tá pedindo. Porque, eu era freela. Sim, realmente, tu era freela. Olha aqui quantas vezes tu trabalhou pra mim. Olha aqui os teus pagamentos. Olha como é que funcionava o teu horário. Eu te chamava na quarta pra tu trabalhar pra mim na sexta, tu trabalhou na sexta, passou uma semana, tu trabalhou de novo. E aí, às vezes, tu não ia e tu mandava alguém no teu lugar. Então, sabe? A gente deixa a casa toda organizadinha. Evitar processos a gente não consegue, mas evitar condenações, sim. Isso que é importante. E, Carla, tu tem 30 anos, né, no mercado. Como posso falar, tu é analógica e a Juliana digital. Agora, a era digital facilita muito mais, né? Acredito que tenha muito mais processos hoje. Por quê? Porque é muito fácil. É o WhatsApp, é a fotinho, tô montando aqui alguma coisa com a camiseta, já tiro aqui. Isso tu vê que aumentou essa demanda. Sim, não só. Antes mesmo da entrada da Juliana, nós estávamos na pandemia na época e eu fiz uma pós-graduação de Direito Digital com foco no direito do trabalho. Então, gente... prova de hora extra, dá para a gente tirar do celular da pessoa, do nosso celular, com a nossa localização. Com a geolocalização, a gente consegue não ser condenado em horas extras, porque tal hora o fulaninho estava em tal lugar e não aqui no evento que estava fazendo. Ele não foi sábado de manhã e de tarde, ele não foi no domingo, ele foi na sexta de tal hora, está aqui a prova. Então, provas digitais, muito, muito mais fácil. E a gente está aprendendo isso agora com o auxílio da Juliana. Nossa, quanta coisa. Quanta coisa. Tô aqui pensando. Já nem fala, mas tá pensando. Tô só pensando. Gente, agora a gente vai para um momento, já vamos continuar novamente, a gente vai para um momento agora que é o nosso momento publi, a gente vai tomar um cafezinho nesse... Você toma um café? Sim. Ai, sim, depois no final tem algo meio especial. Então a gente vai para o nosso momento publi, que a Adri vai fazer enquanto eu sirvo o café. Isso aí, eu quero um cafezinho. Então, nosso momento público é a Festa Escova Porto Alegre, da loja da 24 de outubro, que é a nossa apoiadora há bastante tempo aqui no Pod Festas, no segmento de estética e beleza, responsável pela nossa produção das apresentadoras do Pod Festas. Então, a Festa Escova é uma facilitadora porque é sem marcar o horário. Você chega e sempre é atendida. Até hoje de manhã eu fiz um stories lá. Em 45 minutos eu estava maquiada e penteada, pronta para sair. Então, sem surpresas também na hora de pagar a conta. Mas com cabelos bem tratados e escovados num piscar de olhos. Você linda todo dia, dona do seu tempo e protagonista da sua história. @festaescova.portoalegre. Vale a pena. Aí a gente super indica, porque, ó, fica linda. Eu fico com esse cabelo uns 2 dias. Coisa boa. Ai, adoro. Gente, agora nós vamos fazer também algo bem legal que vai acontecer no ano de 2026, mas já corre quem é profissional de eventos, que é o Wedding Class Summit, que vai acontecer na Mostra Noivas 2026. Então, prepare-se para o maior congresso de festas do Rio Grande do Sul. Então, assim, ó, você agora depois pode nos chamar no direct do Festamorfose, mas já organiza aí, que do dia 16 e 17 de abril, no Barra Shopping Sul, vai acontecer, então, a Wedding Class Summit, com vários palestrantes de nome nacional, regional, são profissionais que vão estar ali compartilhando suas experiências, trazendo seus conhecimentos, e nós também vamos estar lá, também palestrando, falando sobre um assunto bem relevante, que a gente não vai falar aqui, para que você possa, próxima vez que a gente falar, desenvolver na nossa rede social. Então, já organiza aí 16 e 17, tem já como comprar o passaporte no site www.weddingclasssummit.com.br. Bora lá, pessoal, o primeiro vai ser incrível, com certeza. Então, vamos lá, meninas. Agora a gente vai para um momento bem legal, que é um momento que as pessoas adoram, sabe, aqui no Pod Festas, que é o causos por trás dos bastidores. O que é o caos por trás dos bastidores? É aquilo que acontece que muitas vezes as pessoas nem têm noção do que pode acontecer. Então, assim, vocês trouxeram aqui várias coisas que nós, que trabalhamos com eventos, a gente ficou assim, a gente não imaginou que isso poderia acontecer, né, Adri? Não poderia dar um BO. Poderia dar um BO. Então, o caos por trás dos bastidores é isso, é algum BO que vocês receberam lá sobre algum cliente de eventos
e que as pessoas nem imaginam o quanto isso realmente poderia ter sido evitado. Então, é um perrengue, algo que aconteceu, alguma demanda que veio, que vocês possam contar pra gente, e as pessoas ouvir, talvez, nossa, realmente preciso olhar meu contrato, preciso ter assessoria jurídica. A gente sempre lembra de um fato que foi bem marcante. Um cliente nosso contratou um barco para a festa de 15 anos da filha. E houve um vendaval em Porto Alegre, uma chuva muito forte, e esse barco naufragou. E já estava lá dentro, foi na véspera do aniversário da festa de 15 anos. E já estava lá dentro os bebes, né? Todas as bebidas, todas as garrafas de champanhe, todos os refrigerantes, enfim, todas as bebidas. E aí, como que fica? No outro dia era impossível fazer aquela festa de 15 anos num barco que estava embaixo d'água. Cadê o contrato? Nos procuraram e nós, cadê o contrato? Não tem contrato. A sorte desse nosso cliente foi que o cliente dele foi solidário, tendo em vista que foi um evento da natureza, e disse para ele assim, eu só preciso que tu me arranje um local para essa festa ser feita hoje. E nós vamos dividir o prejuízo. Então, assim foi resolvido, mas de boa fé de ambas as partes, de uma coisa que poderia ter sido não evitado o evento da natureza, mas ter sido evitado por um contrato bem redigido. Se essa pessoa resolvesse não dividir o prejuízo, a pessoa que locou o barco e que estaria fazendo a festa teria que arcar com o prejuízo sozinho, né? Nossa. Então, gente, contrato, muito importante. Sim, aí foi um bom senso do fornecedor do serviço, no caso do barco. O cliente dizer que ia dividir o prejuízo com a dona do barco, porque não poderia, não foi culpa de ninguém, foi um fato involuntário, né? E que pode ocorrer, porque ocorreu enchente o ano passado, e também teve muitas empresas que no meio da enchente aconteceu um monte de situações. E daqui para frente parece que mais ainda, né? Então, eu tenho uma cláusula dessas no meu contrato e às vezes o cliente lê e diz, mas se é um fato involuntário, né, de natureza, eu também não tenho culpa. Eu disse, não. Ninguém tem culpa, né? Mas ali está dizendo que são coisas que ou são divididas, ou a gente vai remarcar, ou dá várias situações. Eu dou lá remarcar, fazer crédito, até devolver o dinheiro, mas tudo descontando o que já foi feito, o que já foi gasto. Sim, e a culpa não é tua também, então, né? Exatamente, a culpa não é dele nem. Então tem que ser uma coisa de comum acordo, de meio acordo ali, porque tem que ir para os dois lados, né? Por isso que tem que estar no contrato, né? O contrato faz lei entre as partes. Pronto. Vocês resolvem entre vocês, não precisa judiciário, não precisa ninguém se desgastar, não precisa briga judicial, não precisa nada. É isso aí. Não, e tem uma outra coisa que eu lembrei agora, que nesse meu momento de olhar para o contrato, prometo que depois eu vou falar com vocês. Eu lembrei que uma das coisas também que me aconteceu, que eu incluí no meu contrato, eu fui fazer uma cerimônia e tinha um pergolado cheio de flores. E aí eu tô sentada assim, e tava repassando o texto, e o meu namorado vai comigo para me fazer vídeos, né? Daí eu olhei para ele e disse assim, eu acho que aquele pergolado tá frouxo. Aquele pergolado tá bambo. Tá torto. Eu disse, vai lá ver. Daí tá aqui. Aí eu fui falar com a cerimonialista. Eu disse, olha só. E somente eu iria ficar embaixo do pergolado. Os noivos ficavam na frente do pergolado, eu embaixo do pergolado. O risco era todo ali contigo. O risco era eu. Aí eu disse assim pra ela, eu disse, olha só, a gente precisa resolver uma questão, assim, que eu queria ver contigo. O pergolado tá solto, tava ventando bastante. E quem vai ficar embaixo do pergolado sou eu. Então, assim, eu não gostaria de correr risco. Até porque eu amo a minha vida, eu amo viver, eu tenho filhos e eu tenho um monte de casais que estão me esperando, assim, pelo menos até o final do ano, que eu faça a cerimônia deles. Então, assim, eu gostaria que tu fosse dar uma verificada e arrumar eles, senão eu não vou fazer a cerimônia ali, vou fazer na frente. Não, porque na frente vai ser os noivos e tu vai fazer embaixo. Eu disse, então eu gostaria que tu verificasse. Não, ele tá bem preso, não vai, pode ficar tranquilo. Eu disse, não, eu gostaria que tu verificasse. Realmente, ela foi verificar, tinha uma parte que estava meio solta, eles arrumaram, prenderam bem. Óbvio que não aconteceu nada, mas é isso, sabe? São coisas que vão acontecendo. Aí eu coloquei agora no meu contrato sobre isso, que realmente cuidar da minha
Sim. Integridade física. E não é só isso. Também, assim, percurso para chegar, já aconteceu de chegar em lugares, assim, que, gente, passar por uma ponte, assim, que eu achei que eu ia cair. É sério? É muita coisa. E imagina se cai a flor no meio da cerimônia, em cima de ti, já estraga as fotos, já o te noivo e a noiva também não porque tinham nada a ver. aconteceu e na culpa não é tua, né? Exato. Olha só, estragou meu casamento. As fotos do meu casamento Caiu. tá a cerimonialista. A celebrante toda cheia de Celebrante coisa. recebendo flores na cabeça. Então, assim, são coisas que vão acontecendo e a gente precisa realmente se prevenir, né? E agora, assim, tem um outro quadro que a gente faz aqui, a gente já volta aí no assunto, que é um quadro que a gente adora, que é uma homenagem que a gente gostaria que vocês fizessem. Cada pessoa que vem aqui, ela faz uma homenagem para alguém do mercado de eventos, que seja alguém que seja inspiração, alguém que realmente é importante, que para vocês. Eu sei que vocês já têm aí alguns clientes, né? Mas eu tenho certeza que deve ter algum cliente que vocês gostariam de homenagear e o motivo que vocês gostariam de fazer essa homenagem que vocês, nesse momento do Podfestas. Na verdade, eu não gostaria de homenagear uma única pessoa. Eu acho que todas vocês, o pessoal de eventos, é muito corajoso, é muito batalhador, tem perrengues diários, né? E tá sempre aí, passou por uma fase difícil aí na pandemia, né? Onde as festas ficaram suspensas e quantos contratos vocês tiveram que remarcar, renegociar. Então, eu deixo aqui a minha homenagem, acredito que essa seja também a ideia da minha sócia, concorda comigo? De que todas vocês merecem essa homenagem, porque foi realmente um período que ninguém imaginava, né? Sim. E que foi uma das classes, um segmento mais atingido. Parabéns a vocês. Não só essa questão da pandemia, eu ainda levanto a questão de muitas vezes deixar a família, né? Para realizar o sonho de outras pessoas. Sempre fui muito bem acolhida por todas vocês de eventos, mas eu acho incrível assim que vocês abrem mão às vezes de algumas partes que são importantes de viver, né, para realizar, semana, porque geralmente finais de semana, fim de semana, para realizar o sonho de outras pessoas. Obrigada, gurias, obrigada. Nos sentimos honradas com essa homenagem. Nós e todos os profissionais de eventos, assim, certeza. Porque realmente é sobre isso e a gente renuncia a nossa família para fazer outras famílias felizes, né? Então é sobre isso, realizar sonhos, né? E voltando assim, sobre a questão das leis trabalhistas, né? As leis, elas vão mudando, né? E o que as últimas mudanças, assim, impactam diretamente no setor de eventos, pela experiência de vocês? Principalmente a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Considerando contratos, a gente tem informações das pessoas, né? Nome, CPF, endereço. Fotógrafos têm a imagem, né? Então, também tem a questão do direito de imagem. Acho que o direito de imagem não é só fotógrafos, né? Nós, como organizadoras, também, né? Eu sei, tem no meu contrato que para eu poder divulgar o evento com as fotos do fotógrafo mesmo, eu também tenho que ter uma autorização do fotógrafo, das pessoas que aparecem, né? Tudo isso. E hoje em dia, qualquer pessoa lança o seu celular do bolso e sai fotografando tudo, né? Então, é bem perigoso e o responsável é quem está organizando a festa, né? E para quem tem um funcionário também, tem a questão da saúde mental, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Virou uma obrigação do empregado, né? Manter o ambiente saudável. Porque o que acontecia? Muitas vezes, empresas, vocês de eventos, vivem em correria, tem metas, tem que fazer, tem que acontecer, então... Prazos, né? É uma correria, sempre a pessoa está sempre estressada, então é extremamente importante manter a saúde mental, né? Não só a própria, mas a dos funcionários, né? É bem... Colaboradores. Foi uma das novidades mais recentes. Senão vira assédio moral, né? O assédio moral, né? O assédio moral é bem importante também, é outro ponto, mas a NR1, que é a norma regulamentadora número 1, ela trouxe essa questão da saúde mental, porque muitas pessoas sofrem de ansiedade e depressão, e às vezes o empregador acaba contribuindo com isso, né? Assediando, cobrando da forma errada, e isso é outra coisa também que a gente tem conversado. Aos gritos. A gente tem conversado bastante com os nossos clientes a respeito de como cobrar, né? Como acessar aquela pessoa. Porque pode ser... todo mundo tem problema particular,
né? Sim. E às vezes tu não consegue separar. Então, tu senta com a tua pessoa, tu conversa com ela, tu tenta entender o que aconteceu, né? Não chega já armado, porque daí às vezes tu pode acabar perdendo um funcionário que simplesmente teve um problema, que não deu certo, que ele tá mais ansioso, ou que ele tá com problemas na família. Então, ser mais acolhedor, né? Trazer, assim, um pouco mais de empatia para dentro da empresa é extremamente importante. É que o setor de eventos, o trabalho em eventos é muita pressão. Né? A gente tá, prazo, é construir uma casa em horas, é que tudo dê certo, cronometrado. Então, às vezes, no meio daquela correria, né, Adri? E aí, assim, não eu não sei o quê. Pressão, né? E nada pode atrasar. Uma coisa, até ontem, uma arquiteta que foi minha noiva, ela botou assim, é muito diferente, é muito parecido, é um mercado muito parecido com o de arquitetura, de obra, de coisa que tem, né, tem que contratar vários fornecedores e tal, mas uma diferença fundamental, né? O evento não pode atrasar. A entrega da obra, se for o caso, tu atrasa. O evento não, está marcado para aquele dia, aquele horário e tem que acontecer. Então, a pressão, ela já por aí, por aí já é uma pressão só, né? É por isso que a gente diz, assessoria jurídica é uma parceira de negócios, né? Não um empecilho. Porque eu entendo que muito antes de tu pensar em marketing, em fotos, em fazer propaganda, a propaganda boca a boca funciona, Sim. né? Uma noiva que fez o casamento com vocês, gostou, indica para outra. Então, a gente acredita que a assessoria jurídica é dar a mão para vocês, para que vocês consigam caminhar mais longe. Porque a gente enxerga lá na frente. A mãe, minha sócia, tem experiência há mais de 30 anos e já viu várias vezes alguns filmes se repetirem. Então, para que vocês se preocupem com a festa, com fazer a festa dar certo, deixa que a gente fica no bastidor e cuida do contrato e vê o que aconteceu com os parceiros de vocês, porque às vezes vocês contratam um parceiro que não tem um contrato tão bom assim e acaba respingando no nome de vocês, né? Manchando o nome. Eu acho que marketing nenhum salva a falta de uma assessoria jurídica. Manchar a reputação é uma coisa que não se repara muito fácil, né? Isso é uma coisa bem importante que vocês falaram agora. Não tinha me dado conta disso também, que um contrato mal feito de um fornecedor nosso, como organizadora, por exemplo, pode respingar na gente. Porque foi tu que indicou, né? Porque às vezes a pessoa contratou vocês, confia na indicação de vocês, mas é que nem um terceirizado, né? A questão de um terceirizado. Como é que fica a responsabilidade de vocês? Pois é. Vocês sabem? E teria um checklist básico, assim, que os profissionais poderiam ter, assim, para evitar algumas coisas? Essa é a receita do bolo. É de família. E a gente só fornece mediante contratação. Tá certo. Tá certo, não, isso aí. Eu acho que o primordial é entender o que a empresa precisa, né? Em questão de como que funciona a logística, tem funcionários, não tem funcionários, e tratar cada funcionário como ele realmente é, né? Se é um freelancer, tratar como freelancer, que nem a gente falou antes. Não ter cobrança como se fosse funcionário. Então, acho que esse é o grande problema, né? Porque as pessoas acreditam que fazendo um contrato, elas estão asseguradas, mas, mais uma vez, a gente tem a realidade sobressaindo sempre no direito do trabalho. Por isso que muitas pessoas entram com processo e depois pedem para rever. Não, na verdade, eu não era freelancer, eu cumpria ordens, era só eu não podia mandar ninguém, não era eventual, e aí? E esse tipo de contratação é que nem no casamento, né? Na hora que vocês oferecem para eles, eu acredito, e a minha vivência me traz isso, vocês contratam por um valor até maior e acima do mercado, né? Para eles está bom na hora, né? É que nem no casamento, meu bem depois meus bens, né? E no freela também, ele acha ótimo ganhar aquela diária maravilhosa, o almoço maravilhoso, mas depois ela não está mais me dando, não está me chamando mais, justiça nela. A gente teve o caso de uma empresa, não de eventos agora, né? Mas foi exatamente assim. A pessoa pedia trabalho, só que também o dono da empresa não estava com tanto trabalho, e aí o freela não ficou muito satisfeito em não ter trabalho nessa empresa, e ele processou e disse que ele era funcionário, na verdade.
Inclusive, não tinham contratado a nossa assessoria jurídica e a pessoa usava uniforme. E aí, óbvio que... É um ponto para ele, né? A gente tem os outros requisitos, assim, para bater. Porque a gente tem como provar ali a questão da eventualidade, né? Porque a pessoa não ia todos os dias. Tanto que ele mandava mensagens, áudios pedindo, fulano, não tem trabalho para mim? Ele Isso pedia, é ótimo. ele pedia o trabalho. Porque nessa contratação tem que ser assim, ó, a necessidade de vocês e a possibilidade deles, a disponibilidade deles. Olha, eu tenho um evento tal dia, tu pode? Aí a resposta deles é ótima, posso ou não posso. Então, ele é eventual, né? Porque se ele fosse empregado, ele era obrigado a estar lá. Sim. E gurias, então assim, para quem está começando, quer empreender, a gente tem bastante ouvintes que querem empreender no mercado de eventos, né? Então, isso é muito bacana, assim. O pessoal que está chegando aí, novos profissionais, novas empresas. Começou sua empresa, procure assessoria jurídica. Procure assessoria. Primeira coisa que uma pessoa quer se estabelecer, quer ser empreendedor, fazer seu CNPJ, ter a sua empresa regularizada, não ser um prestador de serviço informal, já começando pela empresa, né? A empresa tem que estar regularizada com seus impostos, com seus cadastros nos órgãos competentes. Emitindo nota fiscal. Isso é bem importante. Esse recado é muito importante, porque a gente ainda tem muita informalidade. Depois disso, a gente passa para o segundo passo, que são as contratações. Aí sim, aí acho que a pessoa deve procurar, no mínimo, um aconselhamento jurídico. Bom, o meu segmento vai ser esse. Como eu devo contratar? Como eu devo agir? Como eu devo pagar? Qual o tempo que essa pessoa pode trabalhar comigo para não virar um vínculo de emprego? E ter alguns aconselhamentos jurídicos, se não quiser contratar uma assessoria. Mas, no mínimo, uma consultoria para se estabelecer. Bom, estou com o meu CNPJ, agora eu vou procurar um advogado. O contador vai tomar conta disso, agora o advogado para contratação de pessoal, né? Do teu staff, tu precisa do teu staff. E acho que, por último, unir essas duas coisas para que vocês possam se focar no evento, no seu negócio. Eu sou advogada, eu preciso ter um contador. Vocês fazem as festas, têm que se preocupar com os eventos para que aquilo saia maravilhoso e tudo certo. E nós nos preocupamos com a lei. Sim. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. E para vocês, assim, que estão com esse mercado, assim, né? Estão com esse nicho, assim, de eventos, qual é o maior propósito de vocês que vocês têm de idealização com esse... Não, o maior propósito, eu entendo que é a longevidade das empresas, né? Porque vocês, como eu disse antes, depositam o tempo de vocês, muitas vezes deixam de estar com a família para manter aquela empresa, né? E um processo trabalhista pode acabar com a emprisa, né? Pode atingir os bens pessoais de vocês, enfim, pode virar uma bola de neve, né? Então, é de extrema importância que cada um esteja no seu quadrado e faça o seu, né? Contratem um advogado, não é custo, é investimento. E eu não digo isso porque eu sou advogada para vender a nossa consultoria, mas eu digo isso porque muitas vezes chega pra gente a história já com um incêndio acontecendo. E aí a gente lamenta que a pessoa fechou a empresa, que a pessoa perdeu o carro, que tem bens penhorados, que a conta tá trancada, né? A tua vida para. Porque verba trabalhista é verba alimentar, né? Então tem prioridades sobre a maioria das dívidas que a pessoa tem, né? Então o teu carro, teu apartamento, se for teu domicílio, não, né? Até pode chegar, mas é mais difícil, mas a tua casa na praia, o teu carro, né? A tua sala comercial, esse tipo de coisa. Olha aí, gente, vamos abrir o olho. E aí a gente está falando da parte trabalhista, mas esses dias você estava conversando com uma pessoa do mercado de eventos e ela me falou, daí eu acho que talvez a Carla pode também trazer um pouco, ela me disse assim, eu tenho a impressão que o cliente de hoje, porque hoje quem casa, né, pelo menos assim, eu tenho esse parâmetro, já até fiz um levantamento lá nos meus contratos. A faixa etária hoje que está casando é de 27 a 33 anos, 34 anos. É a faixa etária hoje. E eu estava conversando com essa pessoa, que é um profissional de eventos, e ela disse assim, a impressão que eu tenho é que o cliente hoje é mais exigente. Tá mais, a internet, uma série de...
E é uma pessoa que tá anos no mercado também, mais de 30 anos. E disse assim pra mim, antes era muito mais tranquilo. Hoje, qualquer coisa, quer ir pra justiça, qualquer coisa, não sei o quê. Vai lá, printa e manda, isso aqui, não sei o quê. Tu percebe isso, Carla? Percebo, claramente. Tudo hoje ficou mais acessível, né? É um clique, é o tirar o celular do bolso, é prova para tudo. E tem gente que gosta muito de uma briga judicial, né? Tem gente que gosta de resolver... vamos conversar, vamos sentar, vamos ver o que a gente pode fazer, né? Que nem esses casos que a gente falou, que não foi culpa de ninguém. É uma questão só de bom senso, mas tem outros que não. Que parece que nasceram assim para processar. Para processar. Para processar. Já tá com o telefone pronto para ligar pro advogado. E o que acontece? Os profissionais de eventos, e a Adri vai concordar comigo, eu acho que ela trabalha muito com fornecedores, assim, bastante, por causa da organização que coordena tudo, né? Então, contrato, o que tá faltando, o que não tá faltando. Mas muitos profissionais pensam assim, nunca deu nada. Não vai ser agora que vai dar. Exatamente. Né, Adri? Vai na Exatamente. sorte. Há tantos anos que eu trabalho e nunca aconteceu nada. Até que um dia... Não, e essa história do contrato, muitas vezes é isso. Quando tu vai cobrar um contrato, ou tu vai pedir para colocar uma cláusula de rescisão. não ou de alguma... precisa. Não precisa, nunca aconteceu nada. Eu tô há 40 anos, sim, mas E se acontecer? Né? É, Uma pandemia, ninguém imaginava que ia acontecer uma pandemia mundial. A Uma coisa, né? E aí aconteceu. E aí? Não e a foi pandemia, um mês, foram 3 anos. A pandemia, inclusive, muitos profissionais tiveram que devolver dinheiro, não estavam capitalizados para isso e quebraram, não conseguiram voltar não mais. Conseguiram voltar. Exatamente. A gente lamenta, né, essa questão da quebra de empresa, porque a pessoa pensa que, eu vou pagar tanto na assessoria jurídica, mas eu nem vou precisar. É o seguro, né? É, o velho seguro. É o seguro. A história do seguro. A gente quer pagar e não quer usar Não, um seguro de carro. Quem é que quer bater para usar o seguro? Não. Ninguém. Mas se eu bater, tá lá. Eu não vou perder meu carro. É o seguro de carro, seguro funeral, Hoje em é o seguro dia, de vida. Qualquer luzinha da frente, qualquer farolzinho é um dinheirão, né? Sim, Os carros que andam por aí são carros Sim. caros. Carro popular não tem mais preço popular. Não existe mais. Bateu, perdeu o carro daqui a pouco. E aí, a assessoria jurídica é um seguro. É isso. É um seguro. Meninas, acabou já o nosso papo. Nossa, foi bem rápido. Viu? Nossa, foi muito bom. Olha, acho que a gente aqui aprendeu um monte, né, Adri? Nossa, muito. E nós temos certeza que quem tá aí assistindo, por onde esteja na academia, fazendo flores, arrumando equipamento de som, fazendo docinho, dirigindo, na estrada. Tenho certeza que também ajudou muitas pessoas. Então, a gente gostaria que vocês olhassem para aquela câmera lá, dá tchau, convida as pessoas, deixa uma frase, uma mensagem, para que elas possam ver o quanto é importante esse trabalho de vocês. Se tem Instagram, já dá um Instagram para as pessoas seguirem e acharem Vamos vocês. passar a palavra para digital. Então, bora lá, Juliana, naquela câmera. Primeiramente, agradecer vocês pelo convite, né, pela oportunidade de mostrar para o pessoal de eventos o quão importante é um contrato bem feito, né? Porque o contrato é a base, depois a gente vai florindo o resto. Mas se atentem a isso, por amor à empresa de vocês, por prezar a longevidade da empresa. E muito obrigada por esse espaço. Adorei estar aqui, meu primeiro podcast. A gente tem um jargão que é café na mão, KSPM em ação. Deixem a gente entrar em ação e cuidar da empresa de vocês, da parte jurídica. Nos acompanhem no Instagram, é KSPMADV, o nosso Insta. Não sei se vai pegar, mas é KSPMADV. Nos acompanhem por lá. A gente, na última semana, fez um vídeo exatamente sobre freelancer e CLT. Tem bastante dica ali de graça, mas contratem a nossa assessoria, que ela é personalizada especialmente para cada empresa e para cada evento. Confiem na gente e vamos dar longevidade para a empresa de vocês. Muito bem. Muito obrigada. Vamos! Obrigada! E agora a gente vai olhar lá e vai dizer tchau! Tchau, pessoal, até a próxima!